brasileiras, foi debatido o seguinte tema: pandemia e comunidades tradicionais. Foram exibidos 2 documentários, reportagens sobre os efeitos da Covid-19 em comunidades indígenas, seguido do debate sobre o tema. A mesa dos debates teve a presença das professoras Edna Pinho, Márcia Morrone e Adelma Ferreira, e foram exibidos os documentários Povos Indígenas e a Pandemia do Coronavírus e o documentário Povos Indígenas e a Covid-19. Filosofia, literatura e cinema. Você fica por dentro aqui na Rádio APUG ou acessando a página www.apugcindy.com.br ou lapisvia.com.br. APUG Cindy, a sua rádio sindical. As noites da Rádio APUG tem informação de qualidade. Minuto de Notícias, edição 22 horas. Acompanhe a nossa programação e fique por dentro das melhores notícias. Informação em tempo real. No ar, Minuto de Notícias. No ar para você mais um Minuto de Notícias, as informações que você quer ouvir e ainda os principais destaques do seu dia estão aqui. Eu sou Miquelin Feitosa, no ar para você mais um Minuto de Notícias. Em 1891, a Segunda Internacional Socialista, no seu Congresso de Bruxelas, aprovou que o 1º de maio fosse comemorado todo ano em todos os países, como Dia Internacional dos Trabalhadores, com caráter da afirmação da luta de classes e reivindicação de jornada diária de 8 horas. No ano seguinte, o Brasil teve seu primeiro protesto em praça pública para marcar a data na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. 1º de maio, Dia do Trabalhador. APUG Cindy, Andes, Sindicato Nacional. Nossa luta é a luta de todos. Daqui a pouquinho tem mais notícias. Fique ligado e ouça o melhor da música aqui na APUG Cindy. Um abraço e até mais. Queremos parabenizar as e os docentes pelo seu dia, 1º de maio, Dia do Trabalhador. Uma homenagem à APUG Cindy, Seção Sindical Andes SN. Nossa luta é a luta de todos. Fique por dentro das ações da APUG, Associação dos Professores Universitários de Curupi. APUG, a sua rádio sindical. No ar, as principais informações do mundo do esporte. Local, regional, estadual, e nacional. Alisson Gonçalves, Pique Esportivo, Joaquim com a tradição do jornalista esportivo Gil Correia e convidados especiais. No toque de 5 segundos. Com Gil Correia e convidados especiais. Pique Esportivo no ar. Pique Esportivo no ar. Gil Correia, Alisson Gonçalves e Joaquim Júnior comandam Pique Esportivo na Rádio APUG.
da nossa programação. Está no ar a Rádio Apug, a melhor programação para você e para todos os nossos ouvintes. Para você ligado conosco em nossa transmissão, o nosso muito obrigado pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência. A partir de agora, tem programa Pique Esportivo. Com vocês, Gil Correia, Alisson Gonçalves e convidados especiais. Boa tarde, Gil. Boa tarde. Bom dia, né? Bom dia. Bom dia a você, Miquelin. Bom dia ao Alisson. Bom dia aos amigos que nos ouvem, que nos assistem pelo wereb.com, que é um aplicativo, e também você que está aqui conosco, sintonizado no YouTube da Apug Cindy para mais um Pique Esportivo. Lembrando que essa semana é uma semana de testes, uma semana de improvisações e de ajustes aqui na nossa técnica para que possamos levar para você o melhor programa esportivo das 11 ao meio-dia, de segunda a sexta. E hoje teremos muitas informações, muito futebol e muita informação com Libertadores da América, também Copa Sul-Americana e outras informações do esporte tocantinense. Alisson, bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia, amigos que nos acompanham aí pela Rádio Apug e Apug TV, né? Pelo YouTube. Gil, prazer imenso estar com vocês aqui novamente. A gente falar de esporte aqui hoje, né? Essa terça-feira. E vamos aí, o que nós temos por hoje aí, vamos fomentar bastante aí, falar um pouco, né, da nossa opinião. E claro, noticiar aí o nosso ouvinte da melhor forma possível. Mas você, Júnior, Alisson, como nós estamos nessa plataforma aí, você pode ficar, você tem que deixar seu celular fixo, senão você vai ficar, seu rosto vai ficar dançando o tempo todo aqui, né? Tem que ficar fixo aí, estático aí. Pega um suporte aí, coloca o microfone assim, ó, bonitinho, pega essa caixinha aí que está aí, ó, essa caixinha ali, ó, Miquelin, passa tá melhor que já. Não, mas pode cair, isso. Dá um encosto ali, ó, para evitar que o seu celular caia. Tá aí, ó. Aqui é na base do improviso, mas também é muita organização, né? O Joaquim Júnior não consegue entrar, Joaquim Júnior, mas deve estar ouvindo pra gente aqui. Ele está pedindo aqui que ele não consegue entrar. Me ensina o passo a passo. Tem que clicar aí, Júnior, fazer o seu cadastro na sua direita superior. Lá, clica lá, se inscreve lá, coloca seu nome e você entra direto aqui na página do Pique Esportivo do Wereb. Pronto. Bom, vamos então direto e reto para o esporte, para as informações deste dia 27 de abril de 2021. Mas antes, qual a programação do Castelo para esses dias? Tem alguma coisa, algum amistoso? Tá treinando? Como é que está aí o amigo Alisson? Olha, Gil, a gente tem uma programação, né? Mas infelizmente a gente não está podendo treinar ainda, né? A gente está meio parado aí, né? Mas já tem amistosos programados, tem campeonatos também, a gente já está aí sendo sondado por algumas equipes, também organizadores, mas por enquanto está tudo parado, a gente não pode ainda voltar, devido aos decretos e também a segurança aí sanitária. Mas a partir do momento que liberar aí, que a gente tiver uma segurança, a gente vai poder voltar aí e voltar com as categorias nossas aí, né? O Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17 e também o Sub-20, né? Que é a nossa categoria que foi campeã recentemente. Beleza. Mas você poderia estar melhor hoje, Alisson e Miquelin, se você tivesse apostado aí na Loto Fácil, porque um apostador de Araguaína acertou 15 dezenas e leva 515 mil reais. No sorteio de ontem, 11 apostas. Oi? Um bom dinheiro. Um bom dinheiro. 11 apostas, sendo uma de Araguaína, do Tocantins, outras de Rio Preto da Eva, do Amazonas, de Goiânia, Montes Claros, Minas Gerais, Patos de Minas também, Minas, Paranavaí, Sarandi, no Paraná, Florianópolis, Santa Catarina, Mogi das Cruzes, Sumaré, São Paulo e Taboão da Serra de São Paulo,
acertaram as 15 dezenas do concurso 2215, realizado na noite de ontem em São Paulo. Os números foram 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 23, 24 e 25. Ainda teve também gente que ganhou aí com 14 pontos. E de 14 pontos nós tivemos também, olha, ganhadores de Palmas, Xambelá, Gurupi e Paraíso do Tocantins. Cada apostador desses receberão R$ 633,34. Ao todo, o Lotofácil teve 1.082 apostas com 14 acertos, sendo esse valor que eu disse para cada um desses ganhadores, variando a premiação conforme o jogo realizado. É isso, tá aí, ó. Prêmios são bons, né? Uai, é 515 mil, Gil, é um dinheirinho bom, viu? Dá para comprar quantas cabeças de gado, Alisson? Dá para comprar mais, né? Hoje compra menos. Ah, certo. Então, beleza. Então, nós estamos então falando sobre isso porque os apostadores também gostam, né, de ser citados aqui. E só para lembrar que o Tocantins possui até agora 83 apostadores ganhadores da Lotofácil, com esse ganhador de ontem lá de Araguaína. Na história da Lotofácil, desde a sua criação em 2003, o Tocantins chega agora com 83 ganhadores. E o primeiro concurso da Lotofácil aconteceu em setembro de 2003. E o principal prêmio, cerca de 249 mil, ficou dividido em 5 apostas que acertaram os números sorteados. Também, Pique Esportivo também é informação de din-din, Miquelin, de informação de dinheiro para os ouvintes. E eu vou falar para você, eu já fiz o caminhão da sorte já uma vez, durante uma semana, e é muito difícil acertar todas aquelas dezenas ali, né, que vem de dentro daquele globo. É sorte mesmo. Então, parabéns a todos os sortudos, parabéns a todos aqueles que foram ganhadores dessa loteria. Alisson Gonçalves, trazendo hoje as notícias do esporte. Então, o Castelo está paralisado as atividades enquanto não tiver aí uma diminuição no número de casos e também uma liberação para que possa haver torneios. O Castelo está parado. O Castelo aguarda a liberação, né, o Miguelinho? A gente não pode fazer nada contra a lei, né? Porque a gente sabe que a lei é soberana, né? A gente tem que obedecer essa lei. Os meninos, os jogadores, né? A comissão técnica, a diretoria, toda ela queria estar com o time atuando, né? Com o time em atividade, mas infelizmente ainda não é possível, né? E a gente tem igual campeonatos aí, a federação recentemente liberou o calendário, né? A gente tem campeonatos para disputar. Mas aguardando a liberação, aguardando aí os trâmites, né? A gente não pode fazer nada sem ter essa liberação, essa segurança, né? Mas, no mais, a gente está esperando aí, vai dar certo. A gente espera que logo estejamos voltando a campo aí e as nossas crianças já estejam sendo atendidas. Mas aproveitando, Alisson, como você viu aí esta paralisação do campeonato tocantinense, né? E das atividades esportivas que são organizadas pela Federação Tocantinense, que deixou, né, para dezembro, para voltar a falar sobre isso. Olha, Gil, na verdade a gente tinha que dar uma parada, né, Gil? Não tinha jeito, a gente via que a situação estava muito complicada, mas eu acho que poderia ter continuado, porque a gente sabe que as atividades esportivas, elas têm teste, tem muita coisa. A gente mesmo foi para o Rio de Janeiro, na Copa do Brasil, e a gente teve que fazer testagem, a gente teve que... Aquele atleta que testou positivo teve que se isolar, então assim... Então tudo muito, muito seguro, né? Porém, a gente sabia que os casos do Tocantins estavam disparados, a gente não tinha uma segurança, né? Então, assim, ou parava, né, ou então a gente continuava fazendo esses testes. Eu acho que o momento ficou aí 15 dias, 20 dias de fora, né, do futebol, e aí poderia ter voltado. Mas, assim,
Agora é esperar. A federação já se pronunciou que em dezembro irá voltar o estadual profissional da primeira divisão e logo em seguida fazer como foi feito esse ano, né? Logo em seguida já começa o campeonato de 2022, mas aguardar. Eu acho que assim, a gente viu que os clubes se reforçaram muito, se contrataram, buscaram. Eu ainda acho, Gil, que assim, eu vou batendo um ponto, né, falando dos clubes, batendo um ponto que é o seguinte, que os clubes tocantinenses, eles têm que rever um pouco a situação que eles estão. Palmas, Tocantinópolis, Palmas, Tocantinópolis, o próprio Araguacema, o Tocantins de Miracema, capital, esses clubes que estavam mais à frente, aí, o próprio Nova Conquista também, né? Que o Interporto valorizar um pouquinho mais os jogadores daqui, Gil. Eu falo assim, que a gente, você vai lembrar disso, talvez alguns que estão nos ouvindo não, mas antigamente, em 2007, na verdade, para cá, 2007, 2006, 2007, os clubes eram basicamente jogadores da região, jogadores da cidade, jogadores da região, jogadores do estado. A partir de 2008, 2009, 2010, aí, 2011, os clubes começaram a se reforçar muito de veteranos, né, de jogadores de fora, jogadores que vinham de outras regiões, jogadores que vinham principalmente de Goiás, né, Gil? O Tocantinense tinha uma característica de que terminava o goiano e estava começando o Tocantinense. Então, assim, muitos jogadores aí dos clubes goianos que não tinham a Série D, por exemplo, que eram clubes que dispensavam geralmente os jogadores, eles vinham pra cá, Miquelinho e Gil. Então, assim, e aí começou a ter essa mania de muitos jogadores de fora. E os clubes, com isso, Gil, os clubes foram sofrendo drasticamente com relação às suas receitas e a pagar os jogadores, né? Começou a se ter dívidas, começou a tentar se superar de uma forma ganhando o campeonato e muitas vezes não vendo qual que era da onde iria sair aquele dinheiro. Mas eu acho que eu vejo hoje que a saída, ainda mais agora com a pandemia, que os apoios caíram muito, né, dos clubes tocantinenses, principalmente, os clubes grandes já caíram muito, né? Na Europa teve que reduzir aí salário de jogador e tudo. Então, assim, pro Tocantins isso já é mais ainda, né? O que se tinha pouco já não tem quase nada. E eu acho que a saída, a gente começar a revelar mais jogadores por aqui, né? Os clubes grandes já viram que aqui tem muitos talentos, né? Nós temos vários jogadores hoje aí para fora do nosso estado, aí fora do nosso Tocantins. Então, assim, eu vejo que a gente tem que pensar, os clubes têm que pensar nessa condição hoje de tentar revelar mais jogadores aqui, né? Diminui o custo, você ajuda a manter aquela família, por exemplo, do jogador aqui da cidade e, claro, aumenta também a paixão do torcedor, Gil, porque o torcedor, se você tem um amigo, um vizinho ou alguém que você conheça bastante, que esteja jogando lá, te motiva a ir no estádio. Pelo menos eu penso assim, né? Se for um amigo meu que estiver jogando lá para eu quero ver ele jogar, né? Então, assim, eu acho que essa saída para os clubes tocantinenses seria uma boa, mas também concordo que não tem que ser tudo de uma vez também. Não é a hora de também tudo de uma vez. Tem que ser, eu acho que tem que ser mais ou menos indo colocando cada ano 5, 6, e aí quando você dá aí 2 anos, 3 anos, Gil, você já está basicamente com todo mundo, muita gente aí, já da região e do estado e da cidade também. Então, eu vejo que é uma saída para os clubes, né? Mas eu vejo que o Tocantinense foi paralisado por uma questão de segurança, né? Mas é vida que segue e vamos ver aí como é que vai ser em dezembro aí esse Tocantinense. É verdade, eu entendo que foi uma medida muito justa, tomada depois de tentar-se todas as alternativas que a federação tentou para que continuasse com o campeonato, inclusive fazendo até alguns sacrifícios dos clubes para que tentassem jogar numa cidade como Gurupi, Porto ou Paraíso, mas infelizmente não foi possível, porque os decretos, além do decreto estadual, tem também o decreto municipal de cada cidade, e aí infelizmente não foi possível.
A federação tentou de todas as formas, mas não conseguiu. E a vida segue, então, aguardando dezembro. Mas futebol não para. Futebol vai estar seguindo agora no mês de maio e junho com o Tocantinópolis, na primeira fase, a fase inicial, né, na pré-fase de grupos, e o Palmas depois, na sequência, em junho, já estreando também na Série D do Brasileiro. Mas eu estou agora com ele, Gilmar Santos, nosso presidente da Aceto e cronista esportivo lá de Palmas, da Rádio 96, nossa co-irmã, para nos dar aí um balanço geral, fazer um apanhado de como é que estão os times brasileiros na Copa, na Sul-Americana e também na Libertadores, que hoje tem muito jogo, sem contar o brasileiro feminino. Bom dia, Gilmar Santos. Bom dia, Gil. Um abraço para você, para todos os amigos do programa, para toda a galera que está acompanhando. Falando de Libertadores da América, né, Gil, que é sem dúvida a principal competição sul-americana, assim como a Liga dos Campeões da Europa está para o continente europeu, a Libertadores da América está, claro, para o continente sul-americano, guardadas as proporções técnicas, né? Mas os brasileiros entram em campo hoje, 5 equipes brasileiras em campo hoje, né, dos 7 que ainda permanecem na competição, daqueles 7 que estão disputando a fase de grupos. A equipe do Flamengo joga em casa, né, joga no Maracanã, vai enfrentar o Unión La Calera do Chile. O Flamengo, que na estreia bateu a equipe do Vélez pelo placar de 3-2 jogando na Argentina, tem hoje o Flamengo a chance aí de administrar esse favoritismo no grupo, né? E até de conquistar mais um resultado de vitória. Vai jogar em casa, se jogar direitinho, jogar certinho, o Flamengo tem todas as possibilidades de ganhar o jogo, até com uma certa facilidade. Quem entra em campo hoje também às 7h15 é o Atlético Mineiro. O Atlético, que na estreia empatou com o todo poderoso La Guaira da Venezuela em 1-1, jogando lá na Venezuela. Hoje vai ter o América de Cali como adversário, o jogo marcado para o estádio Magalhães Pinto, para o Mineirão em Belo Horizonte. O Atlético precisa ganhar, né? Porque estreou jogando fora de casa, conseguiu um ponto, mas contra um time que teoricamente vai atrapalhar a vida de pouca gente nesse grupo, esse La Guaira. Então o Atlético precisa vencer hoje, porque a pressão para cima do Cuca já está grande. Se perder o jogo de hoje para o América de Cali, o Cuca pode até cair aí como treinador da equipe do Atlético Mineiro. Amanhã talvez não seja mais o treinador. O Inter também entra em campo hoje. O Inter, que na estreia perdeu para o Clube Always da Bolívia por 2-0, jogando lá na altitude da Bolívia. Hoje vai ter o Deportivo Táchira da Venezuela como adversário. O Inter também tem tudo para vencer o jogo de hoje, vai jogar em casa no estádio da Beira-Rio, tem mais time do que o Deportivo Táchira e, portanto, pode conquistar um resultado de vitória hoje também. O Palmeiras também entra em campo para jogar hoje às 9h30 da noite com o Del Valle. Aqui já é um confronto um pouco mais equilibrado. Eu vi a partida do Del Valle com o Defensa e Justiça na estreia, na abertura da Libertadores na semana passada. E esse time do Del Valle não é bobo não, tá? Eles vêm mantendo uma base aí dos últimos anos e vêm fazendo boas campanhas na Taça Libertadores da América. Hoje é adversário do Palmeiras. Aqui um jogo mais complicado, né, para o time brasileiro. Palmeiras que vem de uma vitória 3-2 diante do Universitário, jogando lá no Peru na partida de estreia. E o outro brasileiro que entra em campo hoje é o Santos. O Santos vai jogar com o Boca Juniors lá na Argentina, lá em La Bombonera, jogo marcado também para as 9h30 da noite. Lembrando que na estreia, né, na semana passada, o Santos perdeu para o Barcelona de Guayaquil pelo placar de 2-0 no estádio Urbano Caldeira da Vila Belmiro. O Santos tem hoje a chance de se reabilitar na competição, mas vai pegar um Boca Juniors que é sempre complicado, com toda a tradição, peso da camisa, as conquistas dos Libertadores. E os outros dois brasileiros, né, Gil, entram em campo amanhã e depois. Amanhã o Fluminense pega o Santa Fé lá na Colômbia. Fluminense que na estreia empatou com o River da Argentina 1-1 no Maracanã. E o São Paulo, que sem dúvida foi o brasileiro que fez melhor resultado na rodada inaugural. O São Paulo que ganhou do Sporting Cristal 3-0. Vai ter agora o Rentistas na quinta-feira, o jogo marcado para as 9 da noite em São Paulo. Rentistas que é um time do Uruguai, que disputa a Copa Libertadores da América. Podemos dizer que está debutando aí na Taça Libertadores da América, viu, Gil? Você falou aí duas coisas que eu quero comentar aqui. Que o Atlético, com forte time venezuelano, aí você apelou, né? E hoje também o Santos vai ter uma pedreira muito grande, né? Boca Juniors, que é tradicionalíssimo no cenário sul-americano, né? Campeão aí várias vezes da Libertadores, e o Santos vem quebrado, né? Com 2, 3 derrotas seguidas, sem técnico mais uma vez. O Orlando
pediu aí demissão em pouco menos de 2 meses no comando. Enfim, o time vai precisar realmente aí juntar forças e muitas forças, porque aquele time do milagre de jogar conjuntamente que tinha com o Cuca o ano passado e até a final da Libertadores com o Palmeiras, se acabou, né? Derreteu. Isso sem contar, Gil, que a situação do Santos no grupo pode se complicar hoje, porque a outra partida, né, o Barcelona vai jogar em casa. O Barcelona vai jogar em Guayaquil contra a equipe do The Strongest, da Bolívia. E o time boliviano só é forte quando joga lá em cima da serra, né, em cima do morro, lá em La Paz, na Bolívia. E jogando em casa, o Barcelona tem tudo para vencer. Então se analisa comigo o seguinte, o Santos perdeu em casa na estreia. Ele vai ter 3 partidas fora de casa e mais 2, né, jogando na Vila Belmiro, lá em Santos. A conta para se classificar, aquela margem de corte, né, que os matemáticos fazem, é de com 10 pontos a equipe avançar para a segunda fase, para a fase de mata-mata da Libertadores. Então, se ganhando as 3 em casa, buscando um empate fora, certamente estará classificado com 10 pontos. O Santos já perdeu em casa a primeira para o Barcelona. Vai jogar hoje com o Boca Juniors, lá na Argentina. Se voltar a perder, se for novamente derrotado, o Santos já fica numa situação complicada, porque depois ele terá 4 jogos aí e terá que pontuar em todos eles, né? No mínimo ganhar 3 e empatar 1 para poder avançar para a fase de mata-mata da Libertadores. E sem contar que o Santos depois vai ter o Barcelona fora de casa, vai ter o The Strongest lá na Bolívia, que também é complicado por causa da altitude, e aí teoricamente vai ter apenas o jogo com o The Strongest na Vila Belmiro, que seria mais fácil, né? Isso na teoria, porque o Boca também, mesmo jogando na Vila, jogando lá em La Bombonera, jogando no Maracanã, no estádio Newton Santos em Palmas, em qualquer lugar o Boca Juniors é o Boca Juniors com toda a sua tradição. É verdade. E outra coisa que eu queria ouvir você comentar pra gente aqui, hoje, Real Madrid e Chelsea, amanhã, PSG e Manchester City. E aí, jogo de time grande, né? De cachorro grande, hoje e amanhã. São 4 equipes aí que não chegaram, por acaso, a essa fase da Liga dos Campeões da Europa, né, Gil? Mas eu tô apostando numa final inglesa, viu, nessa Liga dos Campeões da Europa. Estou apostando no Manchester City e apostando também na equipe do Chelsea, na decisão. Claro que o Chelsea vai pegar no Real Madrid, que é um time, o maior campeão, né, da Liga dos Campeões da Europa, vem fazendo uma boa campanha no campeonato espanhol. E do outro lado, a equipe do Manchester City vai pegar o PSG, que também tem tradição, tem grandes jogadores do mundo inteiro, né, jogadores que vêm atuando bem. O Mbappé está jogando muito, o Neymar tem feito boas atuações. Enfim, não vai ter vida fácil não para nenhum deles, mas eu estou apostando na final. Claro que são 2 jogos aí, ida e volta, né? Semana que vem tem os jogos da volta, e eu estou apostando numa final inglesa entre Chelsea e Manchester City. Vamos ver se a minha aposta vai se concretizar na prática, né, Gil? E coincidência ou não, Gilmar, os 2 times ingleses jogam fora nessa primeira rodada e decidem dentro de casa. A gente sabe que o jogo de casa não decide, mas se jogar bem, jogar fora e conseguir um resultado satisfatório, tem tudo, né? Embora não tenha torcida, tem tudo para fazer o resultado. Embora a gente tenha visto aí que muitas vezes jogando em casa o time está perdendo. O próprio PSG perdeu, embora tenha ganhado fora e tenha feito o saldo de gol suficiente para chegar nessa semifinal. O PSG tem jogado melhor fora de casa, né, Gil, nessa Liga dos Campeões da Europa do que jogado em casa, né? Ou seja, fora de casa tem conquistado grandes resultados e dentro não tem tido o mesmo desempenho, apesar de, como você falou, não haver a presença do torcedor, né? Porque também faz uma diferença muito grande. Então, sem torcedor, praticamente fica neutro, né? Agora, é um jogo de 180 minutos e quem errar menos é que vai ficar com a vaga. Mas, como eu falei, estou acreditando numa final inglesa. E outra coisa, né, Gil? Não cabe margem de erro. Agora é mata-matas. Se você fizer um jogo ruim, por exemplo, quem joga hoje, quem joga amanhã, que são as partidas de ida, fizerem jogos ruins e perderem aí por um resultado de 2 gols de diferença, por exemplo, principalmente para quem joga em casa, não é? Já que o gol fora de casa é critério para desempate. Por exemplo, se o City vai lá, ganha de 2-0 do PSG, praticamente já era. O mesmo acontece com o Chelsea, que vai jogar com a equipe do Real Madrid, lá no Santiago Bernabéu. Então serão 2 grandes jogos hoje, na volta, hoje e amanhã, e depois na volta também. E aí vamos conhecer os 2 finalistas da Liga dos Campeões da Europa. Lá é que estão os melhores jogadores do mundo, né? Você pega essas 4 equipes aí, tem jogadores de seleções do mundo inteiro praticamente, né? Das principais seleções.
É verdade. Então o jogo acontece hoje, o primeiro, Real Madrid Chelsea, às 16 horas, horário de Brasil, 4 horas da tarde, horário de Brasília, no estádio Alfredo Di Stéfano, em Madrid. Como você bem disse, Gilmar, Real Madrid tem 13 conquistas e quer chegar aí à sua 17ª decisão. Já o Chelsea, o time inglês, tem um título no currículo e busca jogar uma final da competição pela 3ª vez. Mas, mudando um pouquinho de assunto, Gilmar, para não tomar muito do seu tempo, que eu sei que é precioso e eu agradeço muito a sua colaboração conosco aqui, Campeonato Brasileiro Feminino. Como é que você está vendo? E o Corinthians ganhou da Ferroviária, que é campeão da Libertadores, né? Enfim, em nível de Brasil, e também como é que andam os times aqui do Norte e Nordeste nessa competição. Olha, Gil, o campeonato feminino, o futebol feminino tem evoluído muito, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Você vê quando são Jogos Olímpicos aí, né? A seleção brasileira tem feito boas campanhas. É bem verdade que está precisando ainda ganhar uma medalha olímpica, né? Quem sabe esse ano lá em Tóquio, né, no Japão, faltando aí pouco mais de 80 dias para começar as Olimpíadas lá de Tóquio. A seleção americana, Holanda, Alemanha, são seleções tradicionais. Aqui no nosso futebol brasileiro, o campeonato feminino, a Série A1, tem sido de um grande nível técnico, né, com Palmeiras, Cruzeiro, Corinthians, Ferroviária, equipes que estão brigando pela ponta da competição. E ontem a CBF divulgou a tabela também do Campeonato Brasileiro Feminino, a Série A2, né, o Grupo B, que vai ter o representante do Tocantins, né, Gil? O Intercap, o Paraíso Esporte Clube, será o representante do Tocantins, foi campeão estadual, ganhou da equipe do Grêmio aqui de Palmas na decisão, disputada no estádio Pereirão em Paraíso, e o Intercap terá como adversários o Vitória da Bahia, o EPDJC do Amazonas, terá o Fortaleza do Ceará, Tiradentes do Piauí, além do Cefama do Maranhão, como adversários aí na fase de grupos. Lembrando que a equipe tocantinense vai disputar 100 partidas, né? Cada grupo tem 6 equipes, são 6 grupos com 6 times, eles jogam dentro das respectivas chaves apenas partidas de ida, e o time tocantinense vai fazer a estreia no dia 16 do mês que vem, no dia 16 de maio, vai estrear contra ninguém menos que o Vitória da Bahia, jogando lá em Salvador, na capital baiana. É pedreira aí para o time tocantinense. Está se preparando, viu, Gil? Está treinando, né? O Rio está preparando o time, apesar das dificuldades, né? Da questão da pandemia, das restrições, né? Com relação a espaço para treinamento. Ontem, inclusive, a gente deu uma notícia no programa Esporte Mais que a equipe do Paraíso está aguardando aí a liberação do município lá de Paraíso para que possa treinar no estádio Pereirão, possa ocupar também o alojamento lá do estádio Pereirão. E aí, juntar todas essas meninas, né, o Léo Rios, então, terá todo o elenco à disposição para preparar o time para essa estreia, dia 16, lá em Salvador, com o Vitória da Bahia. E depois a sequência da competição em 5 partidas, né, na primeira fase, para tentar avançar, para tentar passar de fase na competição. Lembrando que os 2 primeiros de cada chave, né, passam para a segunda fase da competição, além dos 4 terceiros melhores colocados. Então, são 6 grupos, 4 grupos aí, terá 3 times, né, classificados. Então, de 6 para se classificar 3, teoricamente fica um pouco mais fácil, né, Ju? É verdade. E como é que, Gilmar, a gente sabe que o Tocantins ainda está ainda num processo de crescimento, mas ainda muito aquém, ou seja, muito atrás dos outros estados no futebol feminino. Mas ainda assim, há uma visibilidade e uma sequência, né? De repente um time acerta, engrena, ainda que com pandemia, com restrições aí e falta de treinamento, de repente um time pode aí ganhar mais experiência e quiçá, se não esse ano, mas no próximo ano, daqui 2, 3 anos, já possamos ter um time aí forte, competitivo e de confiança para que possa passar de fase, né? Nos 2 últimos anos, né, Gil, o Tocantins no Campeonato Brasileiro Feminino, a Série A2, não foi bem com a equipe de São Valério, né? Conseguiu disputar a competição nos 2 últimos anos, 19 e 20, mas não fez boas campanhas, não conseguiu passar da primeira fase. Aliás, os resultados foram muito ruins, né? Aproveitamento ruim da equipe tocantinense. E a expectativa agora é que a equipe do Intercap lá de Paraíso possa fazer uma campanha um pouco melhor. Avançar de fase, passar para a fase de mata-mata, aí já é uma outra realidade, já é um outro sonho bem maior. Mas eu conversei recentemente com o Romário, né, que é o presidente da equipe do Intercap, do time feminino lá de Paraíso, e está investindo, segundo ele, está buscando parcerias, viu, Gil, para que possa montar um time competitivo e, quem sabe, né, ganhar algumas partidas aí, ou até passar de fase, porque não custa sonhar.
Mas o que acontece com o futebol feminino do Tocantins, e isso passa também pelo masculino, né? O campeonato profissional que vocês estavam comentando aqui antes da nossa participação, é que da dificuldade, né, das equipes, da falta de apoio, às vezes, de parcerias para montar equipes competitivas, isso passa também pelo futebol feminino. Aí você imagina, se no masculino está complicado, né, que já é bem mais tradicional, um campeonato que já chegando aí aos 30 anos, né, já é quase um trintão, o campeonato estadual do Tocantins, campeonato profissional, aí você imagina o feminino, né? Mas vai dar certo. O time do Paraíso, o time do Intercap deve montar uma equipe boa aí para disputar essa competição e quem sabe, né? Vamos sonhar. Não custa acreditar, né, Ju? É verdade, é verdade. Bom, Gilmar, a gente agradece aí demais, honrosamente, a sua participação aqui no Pique Esportivo e contaremos com vocês aí, com você, com o Odmar e outros colegas de Palmas, Paraíso, nos próximos programas. Obrigado, Gilmar. Boa tarde, bom dia, boa tarde aí, uma excelente terça-feira para você. Um abraço para você, Gil, e para toda a galera aí. Só uma última informação, Gil, com relação aqui às equipes da capital ainda. O Palmas, né, como nós falamos ontem, continua treinando, se preparando para o Brasileiro. E o Palmas que perdeu aí 6 jogadores na semana passada e ontem perdeu mais um, viu, Gil? O zagueiro Lula, que veio para reforçar o time, também pediu a rescisão do contrato, também vai embora. É mais um que vai deixar, então, a equipe do Palmas aí nessa preparação para o Campeonato Brasileiro. Um abraço a você, um abraço a todos e estamos aqui à disposição, viu, Gil? Valeu, Gilmar. Obrigado, companheiro. Tá aí, Gilmar Santos, da capital, falando para o Pique Esportivo. Bacana, Gil. Um abraço ao Gilmar e a toda a equipe da equipe Esporte Mais, né? A todo o pessoal da equipe Esporte Mais. Obrigado, né, a todos aí que estão sempre acompanhando também o programa Pique Esportivo. Nós vamos para um breve intervalo, isso? É isso, vamos para só um detalhe, Gil. Diga. Sim, Alisson. O Lula, que o Gilmar citou aí, que desligou do Palmas, ele é grupiense, né? O Lula já rodou aí o Brasil, mas estava no Palmas aí e rescindiu o contrato. Vamos esperar aí qual vai ser aí o futuro do Lula, que é um grupiense aqui, que já teve aí no Brasil e afora. Vamos aguardar então. Mas vamos então para um breve apoio cultural e voltamos já, Miquelinho. Beleza, já a gente volta com o programa Pique Esportivo. Apresentação: Gil Correia, Alisson Gonçalves. Na audiência, professor Joaquim Júnior. E eu, Miquelin Feitosa, aqui com as notícias do esporte direto da Rádio APUG. São Gonçalves e Joaquim Júnior comandam Pique Esportivo na Rádio APUG. O Pique Esportivo volta já. Rádio APUG e o Mês do Trabalhador. Solidariedade de classe. Faça uma doação e alimente a luta pela vida. Fora Bolsonaro e Mourão. Já. CSP com lutas. Central Sindical e Popular. A APUG Sindi existe para diminuir distâncias. Levamos a boa comunicação até você. Os melhores programas. O melhor conteúdo. A interação com nosso docente e universitário. Rádio APUG. Clássica e universitária. Uma emissora da Associação dos Professores Universitários de Gurupi. Seção Sindical Andes SM. A tradição do jornalista esportivo Gil Correia. O comentário, a informação e o resumo do melhor do esporte aqui. Pique Esportivo. Apresentação Gil Correia e convidados especiais. Sabemos que não tem sido fácil, mas estamos aqui lutando pelos seus direitos. A APUG Sindi deseja a todos as e os docentes um feliz Dia do Trabalhador. 1º de maio, Dia do Trabalhador. Uma homenagem Rádio APUG. O melhor da música popular brasileira na APUG Sindi Web Rádio.
Queremos pão, vacina, saúde e educação. Fora Bolsonaro, fora Mourão. Dia do Trabalhador. O que temos a comemorar? A PUG-Sind, Associação dos Professores Universitários de Gurupi, ANDES, Sindicato Nacional, CSP, com lutas. No mês do trabalhador, o 4º encontro do Filosofia, Literatura e Cinema continua falando sobre o trabalho escravo na região norte do Brasil. Aguarde, vem aí mais um Filosofia, Literatura e Cinema, 4º encontro. Transmissão Rádio APUG, Facebook e YouTube APUG-Sind. Aguarde. A PUG-Sind existe para diminuir distâncias. Levamos a boa comunicação até você, os melhores programas, o melhor conteúdo, a interação com nosso docente e universitário. Rádio APUG, clássica e universitária. Uma emissora da Associação dos Professores Universitários de Gurupi, Seção Sindical Andes SN. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Saiba como fica o atendimento das UBSs para pacientes assintomáticos, testagem em grupo de risco, hipertensos, diabéticos, obesos, gestantes, entre outros. Horário para testagem, teste rápido, das 13 às 17 horas. Locais: UBSs Vila Nova, Servilha, São José, Cacego, Vila Íris, Bela Vista, Campo Belo, Parque das Acácias, Buritis, João Manuel e Valdir Lins. Essas UBSs manterão seus atendimentos normalmente das 7 às 13 horas, de segunda a sexta-feira, com exceção da UBS Pedroso, pois está no programa Saúde na Hora, funcionando de 7 às 19 horas. Não podemos mais perder quem amamos. A PUG-Sind, na luta contra a Covid-19. 25 anos do massacre de Eldorado dos Carajás. Acesse www.andes.org.br e confira esta e outras matérias especiais. Rádio APUG, a Associação dos Professores Universitários de Gurupi, Seção Sindical Andes SN. Voltamos a apresentar Pique Esportivo com Gil Correia. De volta, trazendo as notícias do mundo do esporte para você, acompanhando a nossa programação. Nosso muito obrigado pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência. As notícias do esporte, Gil Correia e Alisson Gonçalves. Alisson, você ouviu aí atentamente as informações lá do Gilmar Santos de Palmas e com relação ao futebol feminino. Você tinha dito um pouco antes sobre a dificuldade, né, de treinamento, porque tem decretos, enfim, tem portarias, leis aí a serem cumpridas. E isso também vai trazer problemas para o futebol feminino. Traz para o masculino, traz para a base, mas infelizmente também a própria competição é o feminino, assim como também teremos Tocantinópolis na Série D em maio, na fase de
de pré-grupos, né? Aquela fase que vai disputar uma vaga para entrar no grupo. É a pré-Série D. Pré-Série D, vamos pré-grupos aí de Série D, né? Enfim, mas Júnior tá ligado conosco lá pelo YouTube, e você que está nos ouvindo, clica aí, né? Se inscreva, dê o sininho para que você possa toda vez receber a informação de que nós estamos no ar diariamente com um pique esportivo de 11 ao meio-dia. Mas, falando sobre isso, como a gente estava falando, é difícil, né, para o futebol se planejar se não houver uma sequência, né? Eu comentava isso, Gil, com meu pai ontem, né? Que a gente estava com uma programação, com algo para fazer e tudo, mas infelizmente a pandemia nos atrapalhou. Não só esse ano, mas o ano passado também, a gente também passou por esse problema. A gente estava em treinamentos e amistosos e tudo, pronto para competições, tinha tabela de competição, já tinha tudo organizado, Gil. Já tinha mandado até carta de adesão e tudo, mas infelizmente a pandemia travou. E aí quando se travou, né, parou tudo aí, a gente ficou quase 8 meses, Gil, sem treinar. E aí quando voltou os campeonatos já da federação, né, o Sub-15, Sub-17, e aí a gente teve que recomeçar tudo, né? E aí quando se recomeça, você sabe que tem um tempo para se organizar. Igual vai ser agora, a gente também vai ter também que fazer uma readequação, né? Tudo de novo, para a gente conseguir voltar ao normal. Falando em feminino aí, Gil, eu acompanhei um pouco o campeonato Tocantinense feminino, que estava simultâneo com o Sub-20. A gente viu que o Intercap foi campeão e eu sabia que teria essa competição do A2, né, do feminino. Mas não é fácil, Gil. Qualquer competição nacional, a gente fala em relação aí à Copa do Brasil, a Série A2, do feminino, por exemplo, aí, os campeonatos que os tocantinenses participam, como a Série D, por exemplo, não é fácil, Gil. A gente passa por muitas dificuldades e os clubes, principalmente igual de Série A, como vai pegar o Vitória da Bahia, que é a Série B, né, o feminino aí do Intercap, mas é um time muito organizado, muito estruturado. Então, assim, eu acho que a gente tem que... Essa questão que eu falei do Tocantinense aqui, buscar jogadores daqui, eu acho que tem que saber também essa preparação na base do feminino também. Claro, não é fácil nem pro masculino, né, que a gente faz, mas eu acho que tem que se tentar aí fazer tudo isso para conseguir fazer com que o nosso futebol cresça, né? Eu acho que trabalhando a base, organizando os jogadores aqui, fazendo todo esse tipo de ação, com certeza, Gil, eu acho que diminuirá custos e a gente poderá fazer um time forte, uma equipe forte da nossa região e o nosso time aqui, para chamar de nosso time mesmo. É fato, né? Inclusive a gente precisa trazer aqui o secretário de esportes da cidade, como também o diretor de esportes, Paulo Magalhães, para que se fale sobre como é que está o planejamento, como é que estão as ações da prefeitura para desenvolver o futebol, especialmente o futebol amador, que sempre foi rico, sempre foi grande, pujante na cidade de Gurupi, né? Vamos então agendar com eles para ver se conseguimos trazê-lo amanhã ou na quinta-feira, para que a gente possa fazer essa entrevista, esse bate-papo legal aí, para trazer as informações do futebol, do esporte, na verdade, gurupiense, para que possa atender a população. E quais são as políticas públicas, né, voltadas para o esporte, para que possa fortalecer as categorias, os projetos e também resgatar a cidadania usando o esporte como ferramenta, né, Alisson? Gil, inclusive a gente conversava com o Paulo Magalhães anteriormente, né, a gente conseguindo o campo lá para a gente treinar. Ele me falou que a gestão, né, da prefeita Josi tem uma preocupação em relação à base e o futebol amador, né? Eu não aprofundei muito com ele, mas eu acho que é algo fantástico. Se realmente conseguir fazer isso, se der certo mesmo, se a gente ver que a gestão está conseguindo fazer isso, Gil, vai ser fantástico. Porque você vai atender mais crianças no nosso município, né? A gente vai ter um futebol amador forte,
organizado, que as equipes consigam se organizar mais e tudo. E a gente vai ter esse coração, né, do esporte, que é o futebol, a gente sabe. Futebol é o esporte mais praticado no mundo. Então, assim, vai ser muito bem organizado, e isso vai ser muito bem disseminado, e logo, logo, Gil, pode se tornar uma potência aí. E ele falou também não só no futebol, né, naquela conversa informal que a gente teve, toda em relação ao esporte em si na nossa cidade. Beleza. Bom, agora são 11 horas e 50 minutos. Eu quero voltar a falar de duas coisas da Sul-Americana, já que o Gilmar não falou. Hoje também tem o Ceará. O Ceará hoje ele está fazendo a sua estreia, aliás, jogando hoje, né, a primeira partida oficial fora do país em mais de 100 anos. Lembrando que ele venceu o último jogo por 2-1 jogando em casa, e hoje vai jogar contra o Arsenal de Sarandi. O Gilmar falou sobre isso, mas o detalhe é que o vovô brasileiro, como é conhecido o Ceará, o vovô lá do Ceará, né, é a primeira partida oficial em mais de 100 anos de vida. Interessante, né, Alisson? Sempre tem uma primeira vez. O vovô vai ser uma criança, né, Gil? É verdade. Mas é o que eu falo assim, Gil, o Ceará, Atlético Goianiense, Gil, estão muito bem estruturados. A gente tem que... Atlético Paranaense, né, o Atlético Paranaense tem que se destacar também. Mas o Atlético Paraná já está talvez até no outro patamar, sim, porque já tem uma grande estrutura, é campeão brasileiro, campeão sul-americano, então já tem uma estrada, um know-how maior do que o Ceará, por exemplo. Mas está se organizando, Gil, está muito organizado, muito organizado. Você vê, o Atlético Goianiense não sofreu tanto na Série A desse ano de 2020 e 2021, né? E como o Ceará também, que foi campeão da Copa do Nordeste, é favorito para ser campeão novamente. Então, assim, está se organizando, está com um treinador há muito tempo, está segurando os jogadores, o próprio meio-campo lá, o Vinha, né? Vinha. Que é o destaque aí, conseguiu segurar o jogador, conseguiu estar com ele para esse ano de 2021. Então, assim, está se organizando e está se mantendo e está fazendo bem feito. Destaque para o Atlético Goianiense é o Tocantinense, né? O nosso grupense aqui, o Machadinho, que está lá como massagista. E, Gil, o Atlético Goianiense realmente também está muito bem organizado. E por falar em Atlético Goianiense, você sabe que vai pegar o Corinthians, né, na próxima fase aí da Copa do Brasil. Cuidado, Corinthians. E com certeza, hoje o time do Atlético, que agora está sendo treinado pelo Jorginho, lateral da seleção brasileira, né, ele realmente está muito melhor em todos os aspectos, especialmente com um grupo estruturado, um grupo que não tem gente famosa, mas tem um grupo que está ali entrosado. Saiu o treinador, entrou outro e continua aí hoje, inclusive com grandes chances reais de passar para a final do Campeonato Goiano, já que ganhou a primeira partida de 3-0 em cima do Goiás. E o Goiás, inclusive, está aí ladeira abaixo. Mas vamos aguardar, né? Então é verdade que agora quem vai treinar o Goiás é o Pintado, que estava na Ferroviária de Araraquara, foi pediu demissão lá e veio para reforçar o Goiás. Ou seja, então, essa dança dos técnicos, vou falar nisso, dança dos técnicos, Alisson, com a nova prerrogativa que foi votada e aprovada pelos clubes, você vai poder trocar 2 vezes de técnico. Você vai poder trocar uma, né? Começa, troca mais uma. Ou seja, mas vamos então colocar, você pode contratar e pode demitir e contratar outro na temporada. Como é que fica então os clubes aí que trocam? Tem time que troca 5, 6 vezes de clube durante uma competição. Especialmente a competição que é longa, que vai começar agora em maio, vai até novembro, dezembro, o Campeonato Brasileiro. 11h52, né? 11h54. 54. Filmando na hora certinha. Gil, mas eu falo assim, é uma proposta muito boa, porque consegue manter um treinador há mais tempo, ele consegue ter um trabalho melhor, porém a gente tem que ver como que vai ser esse teste aqui no Brasil. Porque o Brasil, se eu não me engano, é o clube, é o país, na verdade, que mais troca de técnico no mundo. Então, assim, é uma preocupação muito grande dos clubes, da CBF e tudo, para tentar manter um trabalho maior do treinador. Porque, Gil, vamos ser realistas. O treinador que chegou ontem, ele faz 2 jogos, perde os 2 jogos.
Aí ele tem mais um empate, por exemplo. Ele faz 4 jogos. O treinador faz 4 jogos só no time. Ele é demitido. Aí chega o outro, vai do mesmo jeito. Então, assim, que sequência de trabalho que isso que vai ter? Não existe. Então, assim, a gente fica até torcendo para que isso aconteça, que fique mesmo de vez no nosso futebol. Mas a gente vê que a cultura é diferente. Né? Recentemente, por exemplo, você vai até citar aí, né? Nós temos 2 treinadores da Série A que já foram demitidos. Um pediu demissão, o outro foi demitido. Né? Antes mesmo do campeonato começar o Brasileiro. Então esses 2 clubes já vão começar no Brasileirão com treinadores novos. Aí, se não der certo, já vai começar, vai trocar no meio do caminho. Mas o fato é, durante a competição ano passado, apenas 2 clubes terminaram com seus treinadores do começo ao final. Né? Até o time campeão, o Flamengo, mudou. Né? Enfim, o próprio Cuca, que fez uma campanha excelente, foi vice-campeão da Libertadores com o Santos, agora está lá já ameaçado de perder o cargo, tendo contra si revolta da torcida e parte da diretoria já também que está contra o treinador. Se perder o próximo jogo, aí que vai realmente complicar cada vez mais a vida do Cuca. Ou seja, o treinador brasileiro vive sob pressão o tempo inteiro, né, Alisson? Se eu não me engano, Gil, os 2 treinadores que terminaram o Brasileirão e que começaram o Brasileirão, acho que foi o Renato Gaúcho, né, que recentemente foi demitido. Sim. E o do Ceará, né, o Guto Ferreira. O Ferreira, eu vou olhar aqui depois com calma e a gente corrige essa informação. Se eu não me engano, o Renato é certeza, né? Não, o Renato sim. O Renato ficou quase 5 anos lá no Grêmio. Se eu não me engano, é o Guto. Então, e aí você vê, né? Inclusive eu me lembro, Alisson, né, de longos tempos, na minha última experiência como treinador de futebol, em 2003... Gurupi Esporte Clube. Foi um jogo, foi uma vitória, um empate e uma derrota. Eu fui demitido do Gurupi Esporte Clube naquele ano. Aí retomei a minha função da época de diretor de comunicação e continuei seguindo o time, o campeonato todinho, né, o ano todo. E fomos vice-campeões naquele ano com o saudoso Crio, né? O Delci Araújo como treinador que assumiu no meu lugar. E aí, o time chegou a ser a vice-campeonato estadual naquela época. Mas a vida é complicada de treinador. Falando dos treinadores que foram demitidos aí, né, Gil? O Ariel Rola pediu pra sair, né? Pediu demissão. E o demitido foi o Anderson Moreira do Fortaleza, né? O Ariel estava no Santos e o Fortaleza demitiu o Anderson Moreira. E, inclusive o Fortaleza tentou o Fernando Diniz, mas ele recusou. Até o momento não deu nenhuma resposta pro Fortaleza, né? Só a resposta negativa. Ele já falou ontem que não queria agradecer, mas não queria, mas ele está na expectativa de ser chamado para dirigir o Santos, né? Que está sem treinador, e o Marcelo, que é o auxiliar, é quem vai comandar hoje o jogo do Santos, vai estar no banco de reserva do Santos, lá no jogo contra o Boca Juniors, lá na Bombonera. Né? Outra pedreira. Enfim, treinador é o tempo todo na pressão. O próprio Mancini, que está com um time ruim, mas tinha ficado 10 jogos sem perder. Quando perdeu 2 seguidas, agora deu um refresco porque venceu o Santos, né? Agora vai pegar o melhor time do Paulista, que é o São Paulo, no próximo domingo. Sem contar que joga agora no meio da semana pela Copa Sul-Americana. Ou seja, é pedreira em cima de pedreira, meu amigo Gil Correia. Bom, e a vida segue, né? O treinador tem que viver com essa pressão aí. Infelizmente, o nosso país ele tem essa questão dos treinadores. O treinador e o jornalista, né, Gil? É por isso falou bem, é aplaudido. Falou mal. É verdade. Já não tem o mesmo aplauso. É por isso que ganha muito, né? Mas vamos embora, Alisson? Ué, o tempo fechou, né, Gil? 11h59 já. Vamos embora, né? Mandar um abraço pro pessoal que está nos acompanhando, né? Os nossos atletas do Castelo aí que a gente tem a lista de transmissão, mandei pro pessoal, o pessoal tá acompanhando. O professor Júnior também que está nos acompanhando aí, pessoal. E até amanhã, né, Gil? Amanhã, você e o Júnior aí amanhã, eu não estarei aqui. Certo. Então amanhã é Miquelin, Gil e Júnior. E amanhã a gente traz
todos os resultados desta rodada de hoje dos campeonatos da Sul-Americana, Libertadores, enfim, da Liga dos Campeões da Europa, e também as informações sobre os clubes tocantinenses aí, especialmente o Palmas, que está se organizando para disputar a Copa Brasileira da Série D, bem como o Tocantinópolis e também o Paraíso, nosso representante brasileiro de futebol. Só um detalhe. Falando no campeonato na Liga, estão falando da criação de uma nova liga, do qual os times que aceitarem ir para essa liga teriam que ser rebaixados e começar do zero. Você tem essa informação, amanhã você pode estar aprofundando sobre isso também. Mas talvez talvez pode não acontecer, né? Nasceu morta já, essa Liga Europeia lá já nasceu morta, porque os 12 grandes clubes da Espanha, Espanha, Itália. Sim. Aí agora caiu, acabou, todo mundo desistiu, a pressão foi grande, ou seja, pediram para sair, não deram conta, não, espirraram, né? Bom, vamos embora então. Só um detalhe, Ju, dessa pré-série D, a gente falou da pré-série D, ano passado o Tocantinópolis jogou, né, a pré-série D, e um atleta do Tocantinópolis foi tocantinense, ele foi jogar pro Brasiliense, destaque na pré-série D, porque o Tocantinópolis enfrentou o Brasiliense e caiu fora, né? E aí esse jogador foi contratado pro Brasiliense, está inclusive lá. Amanhã nós tentaremos entrar em contato com ele, inclusive, para saber como é que está, e vamos também falar com o técnico Neto, lá de Tocantinópolis, para que ele possa dizer como é que está aí a preparação do Tocantinópolis para a pré-série D, agora que começa agora em maio para o time tocantinense do norte do estado. Um abraço para vocês que nos ouviram, que tenham ligado conosco até agora, agradecendo ao Gilmar Santos, que entrou conosco aqui, e também a você, Miquelin Feitosa, nosso companheiro aqui da técnica. Um abraço a todos, até amanhã. Um abraço a todo mundo aparecendo na tela aí. Vamos dar um tchauzinho pro pessoal que tá nos assistindo. Todo mundo está aparecendo aí na tela através desse aplicativo tchau, até mais, maravilhoso, que é o Web, né? Todos nós aparecendo aqui. Beleza. Bacana, muito bom aplicativo. E a todos aqueles que estão assistindo ainda, gente, antes de sair, ativa o sininho de notificação, se inscreve aí no nosso canal, para que a cada dia nós possamos chegar a mais pessoas. É o Pique Esportivo, seu podcast de esportes do Tocantins, agradecendo a sua audiência, agradecendo o carinho a todos aqueles que estão acompanhando o programa Pique Esportivo. Voltamos amanhã com muito mais para você, com as notícias do mundo do esporte, para você acompanhando a nossa programação. Nosso muito obrigado. Com mais destaques do mundo do esporte. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Saiba como fica o atendimento das UBSs para pacientes assintomáticos, testagem em grupo de risco, hipertensos, diabéticos, obesos, gestantes, entre outros. Horário para testagem, teste rápido, das 13 às 17 horas. Locais: UBSs Vila Nova, Servilha, São José, Cazego, Vila Íris,